o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que a reforma tributária deve ser promulgada na próxima semana, a última antes do recesso parlamentar. A data provável para realizar a sessão solene é quarta-feira. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o assunto aqui no Jornal da Manhã com o Marco Cintra, ex-secretário da Receita Federal, economista e professor. Muito bom dia e obrigado pela entrevista. Muito bom dia, Rafael. Bom dia, Paula. O sistema fica melhor ou pior a partir da promulgação da reforma? Olha, eu acho que esse projeto, da forma como ele está sendo implantado, ele vai gerar um mar de incertezas ao longo dos próximos 5, 6, 8 ou 10 anos. Fica muito difícil dizer se ele vai melhorar ou piorar. São medidas, algumas delas importantes, mas a forma como a reforma tributária está sendo implementada é alvo de muita crítica e, da mesma forma, eu acho que não houve um número suficiente de estudos, não houve transparência necessária para que pudéssemos nos preparar para esta transição que é excessivamente longa. Em resumo, eu estou muito preocupado com os próximos anos e que acho que, pelo menos no curto prazo, o ambiente de negócio, o ambiente tributário brasileiro vai piorar, antes de eventualmente melhorar. O brasileiro espera que essa reforma tributária simplifique, a vida de todos. Marcos, o que mais chamou a atenção em relação à reforma tributária na sua análise? A gente sabe que vários setores tentaram incluir as suas demandas nela. O que mais você destaca para a gente em relação ao texto? Olha, é natural que num imposto abrangente como esse haja alguns casos especiais, por exemplo, a construção civil, o próprio mercado financeiro, isso no mundo inteiro, IVAs têm tratamentos diferenciados. Agora, aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil houve uma corrida de lobbies para com que setores privilegiados conseguissem situações mais favoráveis do que outros. E isso vai gerar um impacto extremamente perigoso para a economia brasileira. O setor de serviços, por exemplo, é um setor que vai ter um aumento de carga tributária muito significativo. É um setor que, quem sabe, não tenha se articulado da forma como outros setores fizeram e vão ter um aumento de carga tributária muito significativo. Essa é uma grande crítica que eu faço. Precisaria ter havido alguma forma de amenizar esse impacto. Vai haver um deslocamento de carga tributária muito grande. Alguns setores vão ter uma redução de carga e outros aumentos. Com relação à simplificação, Paulo, eu não tenho dúvida se ele vai simplificar tanto quanto o esperado. Sem dúvida alguma vai melhorar, nós vamos ter uma legislação só, ao invés dessa proliferação de legislações estaduais e municipais, mas os impactos podem ser muito fortes na economia, a transição é muito longa e a aprovação foi feita de maneira absolutamente, eu chamaria até irresponsável. Nós não tivemos oportunidade, nós, sociedade, por exemplo, avaliar as minutas de leis complementares. Um projeto de reforma constitucional tão profundo como esse exigiria estar acompanhado de minutas das leis complementares, para que pudéssemos estudar os impactos desse projeto. Nada disso foi feito com um assodamento gigantesco, o próprio Congresso, a Câmara e o Senado passaram e atropelaram seus regimentos. Enfim, eu acho que a forma como o projeto de reforma tributária foi feito no Brasil foi extremamente eu diria até inconsequente. Nós vamos ter muita insegurança. Isso não é bom para o ambiente de negócios no Brasil. Professor, durante muito tempo nós ouvimos colegas do senhor, políticos, repetirem que o nosso sistema tributário é regressivo, que ele cobra mais de quem pode menos, de quem pode pagar menos. A reforma tributária, se é que o senhor concorda com essa tese, a reforma tributária mexe nisso, ela de alguma maneira toca nesse desajuste que existe na nossa sociedade ou não? Olha, Rafael, tributação indireta, por definição, é mais regressiva do que tributação direta. Quando eu digo tributação direta, é imposto de renda.
até mesmo o imposto sobre patrimônio, o imposto sobre grandes fortunas, são tributações diretas sobre o indivíduo. Esta é a maneira correta de se garantir mais progressividade. Quando se aumenta a abrangência e as alíquotas de um imposto sobre valor agregado, como a reforma tributária está fazendo, isso vai naturalmente aumentar a regressividade do sistema. Agora, é lógico que o governo está criando mecanismos para atenuar este impacto de aumento da regressividade, como é o caso do cashback, por exemplo, que, na minha avaliação, é um mecanismo que vai ter esse impacto de reduzir a regressividade, mas ao custo de uma brutal e desconhecida burocracia para fazer com que isso funcione adequadamente. Então, existe uma certa contradição natural entre uma reforma desta profundidade na tributação indireta e o aumento da regressividade. O que me faz concluir, como eu tenho dito há muito tempo, que reforma tributária se faz no conjunto dos impostos. É muito ruim se fazer apenas em um tributo, porque se gera exatamente problemas como esse. Maior regressividade, no caso em tela, e, ao mesmo tempo, a criação de mecanismos que, como perguntou a Paula, vão aumentar a complexidade do sistema, ao invés de simplificar a tributação indireta no Brasil. Felipe Monteiro participa da entrevista com a gente também. Felipe, sua pergunta. Bom dia, professor. Prazer receber você aqui no programa. A minha pergunta vai no seguinte sentido, né? Um dos danos colaterais que está sendo sentido atualmente é o aumento do ICMS que os estados estão fazendo, né? Porque a reforma tributária, ela de certa forma coloca lá que os estados vão receber a verba do fundo criado, né, de acordo com a arrecadação de 2024 a 2028, né, o tal do imposto sobre bens e serviços que vai ser compartilhado entre os estados e os municípios. Então, as assembleias legislativas do Brasil todo estão aumentando o ICMS de modo a aumentar a participação no bolo, né? Isso é muito prejudicial e aumenta a carga tributária. E isso não foi levado em consideração quando os parlamentares discutiram a reforma tributária, né? Você não acha que isso é um problema e você vê alguma alternativa para diminuir a carga tributária considerando essa reforma tributária? Olha, a primeira consequência, Felipe, bom dia para você, é um prazer estar conversando com você aqui. Eu não tenho dúvida, a carga tributária no Brasil vai aumentar com esta reforma, né? Ou, quem sabe, ela será explicitada de tal forma que nós vamos perceber uma alíquota muito alta. Isso vai aumentar a evasão, vai aumentar a busca de proteção na sonegação, na economia informal e assim por diante. E um dos impactos indiretos, e eu gostei muito dessa expressão dano colateral que você usa, é isso, quer dizer, nós estamos tendo um aumento de carga tributária já antes sequer do projeto ter sido aprovado. Isso é resultado de um desenho, de uma concepção de uma reforma tributária mal feita. Nós teríamos que ter minutas de leis complementares acompanhando esse projeto, né? E, logicamente, os governadores, um pouco de oportunismo, aproveitaram não só a redução da alíquota sobre combustíveis feitas no governo passado, e aumentaram as alíquotas do ICMS. Então, é uma reforma tributária muito sui generis, onde até antes de ter sido sequer regulamentada, já está gerando impactos muito preocupantes. A maior parte dos estados hoje está com um ICMS com alíquota modal, ou seja, a alíquota que se aplica a todos os produtos na faixa de 20%, quando essa alíquota era 17% há 3 meses atrás. Então, como eu tentei dizer, nós vamos ter um período de muita turbulência nos anos à frente. A elaboração e preparação das leis complementares é quando a ficha vai cair para muitos setores da economia brasileira, a luta vai ser muito grande para regulamentar, e eu antevejo até, sendo, quem sabe, um pouco pessimista,
um andamento na direção de uma contra-reforma, porque a ficha vai cair, os setores vão perceber os impactos, principalmente setores importantes como o setor de serviços, né, que é o maior empregador do país, que vai ter aumento de carga tributária média de superior a 20%, em alguns setores pode até dobrar. Setores como esse vão se mobilizar politicamente para coibir alguns desses desvios na reforma tributária. Nós vamos ter período de grande turbulência aí nos próximos 10 anos. Professor, o Roberto Mota agora quer fazer uma pergunta para o senhor. Mota, bom dia, bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia, professor. Eu vou fazer uma pergunta difícil, professor. A gente tem uma reforma que não reduz a carga tributária, só aumenta. É uma reforma que, pelo que tudo indica, pelo menos pelos próximos 8 anos, vai aumentar a complexidade. É uma reforma que, na direção contrária do que seria adequado, concentra poder na União. Ou seja, é uma reforma que reforma para piorar. Professor, as pessoas responsáveis por isso, elas não sabem ler, não sabem analisar um cenário, ou o objetivo mesmo é piorar? A gente fica sem saber e eu queria que o senhor me ajudasse a entender qual é a motivação de uma reforma como essa. Bom dia, Roberto. Você também, é um prazer estar com você conversando aqui, mas eu acho que esse ponto que você levanta é extremamente importante e muito pertinente, né? Essa é uma reforma tributária que teve um objetivo muito claro e fica cada vez mais claro. Não teve um objetivo de efetivamente melhorar o sistema tributário como seria desejável. Isso exigiria um período mais longo, mais debates, uma reforma tributária feita de uma maneira diferente, quem sabe através de legislação infraconstitucional, mexendo nos pontos que necessitam correções e não introduzindo uma PEC tão disruptiva como essa. Eu chego à conclusão, Mota, respondendo muito diretamente à sua pergunta, que o governo sabe sim o que está fazendo, mas teve um objetivo que é um objetivo político e não um objetivo de melhoria econômica com essa reforma. O objetivo imediato é o governo dizer, como está dizendo, para festejar ser o único governo nos últimos 30 anos que conseguiu fazer uma reforma tributária. E para isso vale, né, lançar a sociedade num mar de incertezas como esse que estamos sendo lançados, mas ter, digamos, os méritos de poder ter feito uma reforma tributária. Então, eu acho que essa reforma podia ter sido feita de maneira diferente, com legislação infraconstitucional, períodos de transição mais curtos, ao invés de se mergulhar num projeto político como esse, que agora vai precisar ser corrigido ao longo dos próximos anos. E isso não vai ser uma tarefa fácil. Resultado, vamos ter perdido anos e anos, 5, 6, 8, 10 anos que poderiam ter sido melhor utilizados num sistema tributário mais eficiente do que esse, que vai estar passando por um processo de revisão e que eu chamo até de uma contra-reforma que certamente deverá vir nos próximos anos. Bom, nós conversamos com o professor Marco Cintra aqui no Jornal da Manhã. Professor, muito obrigado pela entrevista, uma boa segunda-feira para o senhor e até a próxima. Muito obrigado, Rafael. Um abração para você. Muito obrigado.